A ascensão da China, particularmente depois da crise financeira global de 2007 a 2009, tem gerado uma reação nos demais atores, nos principais atores. O caso específico dos Estados Unidos vai ser objeto da nossa atenção mais adiante. O que eu queria chamar a atenção agora é que na dimensão estratégica, mas também na dimensão produtiva, os países estão mais atentos à necessidade de preservar estruturas produtivas mais complexas, mais diversificadas, evitar o processo que vinha em curso de perda de dinamismo, particularmente da indústria de transformação, e de perda de contato com as tecnologias de fronteira. Então isso está produzindo em outros lugares, particularmente no Japão, na Coreia do Sul, e na Europa, na Alemanha, na França, e no contexto da União Europeia, a busca de uma retomada do ativismo na área das políticas industriais, das políticas de desenvolvimento e a mobilização de instrumentos de financiamento público, bancos de desenvolvimento, política de ciência e tecnologia, política educacional. Isso que já era uma tendência antes da pandemia da Covid volta a ser, porque a pandemia vai criar o quê? A percepção da necessidade de reintroduzir competências produtivas e a própria capacidade produtiva em setores considerados estratégicos, como na área de saúde. Então tudo isso já vinha antes, volta com força e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. A UNCTAD, que é um braço da ONU para o estudo do comércio e desenvolvimento, fez um estudo recente de 2018 e bastante abrangente sobre a retomada das políticas industriais e reconhece que isso é uma tendência que vem principalmente com a crise financeira global, que vai mostrando desequilíbrios estruturais, o excesso de ênfase nas finanças e a baixa ênfase na questão produtiva, o fato de que nos países avançados vai crescendo essa discussão de que a indústria saiu daqui e foi para concorrentes em países emergentes em desenvolvimento, particularmente na China, e as novas tecnologias, robótica, inteligência artificial, biotecnologia. Então, a necessidade de manter o casamento entre a ciência e a indústria vem muito rapidamente, até para resolver os problemas ambientais e outros que estão surgindo. Então isso cria vetores de expansão e uma retomada da percepção de que a indústria é fundamental. Só que para fazer isso, algumas condições estruturais, como por exemplo mudança na legislação de concorrência para permitir a fusão de empresas, no caso europeu, um olhar sobre a abertura comercial, qual é o seu limite, a necessidade de investir mais em recursos humanos e tecnologia, o apoio ao fortalecimento do vínculo entre as empresas, as universidades e também os empreendedores, o apoio tecnológico para frente nos estágios produtivos. Os governos têm avançado muito historicamente na produção da ciência básica, mas vão ter que avançar na produção na fronteira, o apoio às formas de empreendedorismo, em alguns casos a atração de empresas multinacionais. Então essas são tendências que voltam a ganhar força de 2007, 2008, 2009 para cá, e eu imagino que com a pandemia, pelo que nós estamos observando, vão ganhar maior intensidade. Esse é o estudo. Então esse estudo não vamos poder detalhar, infelizmente, como várias questões aqui. O objetivo não é detalhá-las, mas dar o conhecimento para que vocês saibam que isso existe. Foi feita uma pesquisa extensa das políticas adotadas desde 2008 até meados de 2018, tentando identificar, e aí políticas industriais, políticas de fomento produtivo, e a UNCTAD localizou 114 políticas formais, ou seja, que estão registradas em documentos oficiais de governo em 101 países. São múltiplas as estratégias, múltiplos os instrumentos, mas há esse retorno. Isso vai de encontro à visão, que é muito predominante na mídia, do Estado como o vilão e o setor privado como o mocinho. A ideia aqui não é colocar nessas falsas dicotomias e simplificações. O que existem são políticas eficientes e empresas competitivas, ou políticas ineficientes e empresas pouco competitivas internacionalmente, e combinações. Existem estratégias bem-sucedidas e outras que não funcionam adequadamente. Então este olhar crítico a partir de uma visão menos poluída por preconceitos
e visões ideológicas, e mais pragmática é o que esses estudos estão trazendo. Não somente estudos da UNCTAD, mas estudos que vêm do setor privado, estudos que vêm das instituições que fazem consultorias para empresas, né, que se libertam mais ainda desse tipo de viés porque estão trabalhando no mundo objetivo, no mundo prático. Este é um exemplo, voltando para a McKinsey, que nós havemos destacado. Ela produziu um estudo no final de 2018 que faz a velha pergunta: por que alguns países crescem mais do que outros? E ela começa olhando o quê? Ela percebe, né, pegou nos últimos 50 anos quais foram os países que conseguiram crescer em média 13,5% ao ano na sua renda per capita, sustentadamente por mais de 50 anos. Todos os países asiáticos. Todos os países que adotam estratégias como política industrial, que têm bancos de desenvolvimento, né, que têm um ativismo estatal, mas que também criaram empresas de base nacional e essa complementariedade. Num horizonte mais recente, quando ela se pergunta quais são os países que cresceram mais de 5% ao ano nos últimos 20 anos a renda per capita, também há vários exemplos de sucesso de países asiáticos, né, ou de países ricos em recursos naturais, como eles estão utilizando esses recursos naturais. Se vocês forem ler esses estudos, o Brasil vai estar naquele rol dos países que se estagnaram, né, junto com outros países da América Latina. Então, estudar os casos de sucesso e ver o que foi feito aqui, quando isso é feito com um grau de objetividade, se percebe que há uma combinação entre empresas competitivas e políticas públicas eficientes, formação de recursos humanos, tecnologia, integração aos mercados globais. O próprio FMI, que sempre foi refratário a esse ativismo, recentemente lançou um texto para discussão que eu recomendo fortemente a leitura. É um texto de 2019, né, cujo título basicamente de estudo, né, o retorno da política cujo nome não deveria ser dito, né, a política industrial. Então é uma releitura das experiências de política industrial. Não estou aqui afirmando que toda política industrial é bem sucedida. O próprio Brasil, nos anos 2000, reintroduziu políticas industriais. Isso não evitou o processo de desindustrialização, não evitou a perda de dinamismo do setor produtivo e dificuldades de comércio internacional. Agora, o problema não é ter política industrial. O problema é se a política industrial é efetiva ou não é efetiva, que é exatamente nesses termos que boa parte da legislação, da literatura, da análise da legislação dos países, também isso é importante, tem feito. Então não é a política industrial em si, mas é em que medida é possível implementar uma política industrial eficiente para aquelas condições específicas e que instrumentos utilizar. Esse é o grande desafio para os países. E esse não é um desafio teórico ou retórico. Se vocês forem olhar a Alemanha, que é um país, né, claramente pragmático em muitos sentidos e que vem sendo governado por coalizões nos últimos anos de centro-direita, para quem gosta, né, no passado de centro-esquerda, mas mantém um vetor muito forte. Uma macroeconomia que prioriza a estabilidade, né, uma microeconomia muito diversificada, em que se mantém uma indústria forte, a busca de manter uma base industrial com médias empresas competitivas internacionalmente, e que não abre mão de certos elementos, como, por exemplo, 1/3 do crédito bancário alemão vem de bancos públicos, particularmente o KfW, que é o seu grande banco público, que é um braço da política industrial. E agora, com a sua estratégia de política industrial para 2030. O que mobiliza essa estratégia? É compreender a necessidade para preservar a competitividade das empresas alemãs e até para preservar a existência de empresas alemãs, a avançar nas tecnologias que vão definir o futuro, na revolução digital, inteligência artificial, outras áreas como questão ambiental. Então tudo isso implica um enorme desafio e que não é um desafio que vai ser vencido pelos atores individualmente, mas por políticas de Estado, por políticas estratégicas, e que inclusive são limitadas. Os líderes alemães vão se dar conta, inclusive os líderes do setor industrial da Alemanha vão pressionar o seu governo, que não basta uma política nacional da Alemanha, tem que ser uma política da União Europeia, porque eventualmente algumas medidas vão ter que ser tomadas e legislações vão ter que ser mudadas no âmbito regional. É isso que vinha acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia, isso ganha mais força
e mais recursos vão ter que ser alocados para garantir, né, esses elementos. Isso fica claríssimo se vocês forem observar, ainda no início da emergência da pandemia, né, com documentos que vinham tratando temas anteriores, a nova política industrial da União Europeia. Então, existe uma estratégia claramente definida, né, para a Europa. E essa estratégia lembra o quê? Que a indústria é o motor do crescimento e que a região europeia historicamente foi uma região industrial e que manter uma indústria competitiva na Europa é essencial para a soberania da Europa. Então essa linguagem de associar políticas econômicas, desenvolvimento, à soberania, à proteção, à segurança, é algo que aparece claramente nos documentos oficiais que vocês vão ler nos diversos países. Eu estou pegando exemplos relevantes aqui. A busca é um novo caminho, novos instrumentos, mas para preservar a indústria adiante, isso vai aparecer às vezes de forma explícita em alguns documentos, às vezes de forma implícita, a concorrência de novos atores, particularmente da China. Ora, o mesmo aparece nos Estados Unidos, tanto na administração Obama, para pegar um espectro, na Partido Democrata, quanto na administração Trump, para pegar outro espectro, o Partido Republicano, com sua conformação atual, tiveram e tem políticas para preservar as indústrias líderes de fronteira. E, no caso dos Estados Unidos, no período recente da administração Trump, né, pode parecer contraditório, alguém pode dizer que os republicanos são mais pró-mercado e anti-Estado, mas eu diria que isso é uma leitura simplificada e pouco realista da realidade. O que nós vamos assistir é um Estado cada vez mais ativo, usando todos os seus instrumentos para preservar o que os estadunidenses percebem como, né, a liderança do país no mundo e a necessidade de manter essa liderança também numa base produtiva e numa fronteira tecnológica. Isso está claro nos documentos, se vocês forem ler. No documento mais recente do governo Trump, da administração Trump, eu só estou pegando uma síntese, o documento é extenso, mas aqui aparece claramente quais são os objetivos principais, que é desenvolver as novas fronteiras tecnológicas, né, a necessidade de treinar a mão de obra e ter capacidade para produzir dentro do país. Depois aparecem os objetivos específicos e ali tem aquelas letrinhas que são o que? Os ministérios ou órgãos de governo. Para que vocês tenham uma ideia, DoD é o Departamento de Defesa. Então existe uma clara ligação entre segurança nacional e manutenção da indústria e do comando tecnológico na fronteira. DOE é o que? O Departamento de Educação e por aí afora. Então há na área de saúde, na área de educação, isso antes da pandemia, a necessidade de manter e desenvolver tecnologias na fronteira, né? Então isso está claro. E há mobilização de instrumentos, financiamento, apoios, os mais diversos, a política comercial cada vez mais ativa. Alguns exemplos que nós vamos tratar na reação específica dos Estados Unidos envolve a sua política comercial, que vai tendo contornos mais nacionalistas. Nós veremos com detalhes nas próximas aulas. O uso da legislação, por exemplo, a Lei de Investimento Direto e Segurança Nacional de 2007, que, como nós vamos ver, permite com que o Congresso bloqueie a aquisição de empresas americanas por empresas estrangeiras. Isso está sendo muito utilizado no caso da China agora, por questões de segurança nacional. O Bureau of Industry and Security também tem uma lista negativa, né, uma lista na qual empresas e indivíduos que constam dessa lista são considerados ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos. E isso permite pressionar empresas dos Estados Unidos a não realizar negócios com essas empresas e esses indivíduos. Algumas empresas chinesas, como a própria Huawei, foram colocadas nessa lista recentemente. Isso está dificultando a essas empresas fazer negócio, comprar tecnologia e ter insumos tecnológicos de empresas dos Estados Unidos. Então os instrumentos já existiam. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é o uso muito ativo desses instrumentos, né? Nós vimos ali com aquele estudo da McKinsey, né, que a China ainda depende da importação de insumos tecnológicos. Vai ter que diversificar e produzir localmente. O que eu quero chamar a atenção
é que a atuação ativa do Estado não significa necessariamente ter empresas estatais. Isso também faz parte do jogo, mas significa usar os movimentos, e quanto mais poderoso o Estado é, quanto mais musculatura tem, mais instrumentos ele tem para utilizar. E os Estados Unidos têm musculatura, têm instrumentos e está utilizando esses instrumentos muito ativamente, mais do que outros, para atender aos seus objetivos estratégicos. Estes são outros documentos e formas de utilização desses instrumentos e análise que nós vamos tratar especificamente, mas sempre ligando economia e segurança e usando os instrumentos contra a ascensão de ameaças, a China percebida como uma ameaça. A guerra comercial é mais uma face desse processo, né? E o presidente Trump tem sido muito ativo nisso. A reação chinesa a isso é perceber que os tempos serão turbulentos. Se procura fortalecer a imagem da liderança do presidente Xi, que é uma liderança que vai se aproximando cada vez mais, né, do povo, uma liderança, né, mais personalista. Isso cria algumas tensões, porque no passado o personalismo, particularmente no entorno, né, do Mao Zedong, gerou, né, conflitos dentro da estrutura de poder da China, particularmente a Revolução Cultural. Então isso foi percebido como algo muito negativo para o desenvolvimento do país. Então a liderança do Deng Xiaoping, a partir dela, se procurou evitar esse personalismo que retoma com Xi, que inclusive houve uma mudança na Constituição chinesa permitindo, né, com que ele fique mais do que 2 mandatos, que era o que vinha acontecendo a partir do Deng Xiaoping. Mas o fato é que as tensões com os Estados Unidos vão gerando essa percepção de necessidade de fortalecimento da condução da liderança, né, do Partido Comunista e do Xi sobre o Partido Comunista. Por fim, para que vocês percebam que é uma mudança que aparece, se vocês forem ler os documentos que estão aí na disputa eleitoral dos programas de governo do Trump, do Biden, né, mas antes disso, que é uma mudança de percepção. Então, o governo republicano do presidente Bush filho ainda havia a percepção da ascensão da China e da China como uma parceira responsável para preservar as instituições multilaterais. Isso muda radicalmente na visão do governo da administração Trump, também partido republicano, em que a ideia da China como um rival estratégico ganha proeminência. Isso não se dá somente dentro do Partido Republicano, mas também os liberais. O que é liberal aqui é um debate à parte, né? A visão de liberal no caso dos Estados Unidos está mais vinculado a ideias, né, que não tem a ver com liberalismo econômico, estrito senso, mas o liberalismo no seu sentido político, humanitário, dentre outros, e aí o Partido Democrata seria o partido com essa visão. Pois bem, eu trago aqui a Susan Shrink, que tem um livro interessantíssimo, né, chamado China, a Fragile Superpower, né, lá dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, mas o fato é que ela atualmente é professora na Universidade da Califórnia, mas já foi, né, trabalhou no governo Clinton com a China, então na diplomacia, e claramente, né, em muitos momentos recentes ela tem se manifestado, né, no sentido, né, de uma convergência com a visão de que, de alguma forma, a ascensão chinesa tem que ser contida ou controlada, né? Então não há uma divergência estratégica de visão entre liberais e conservadores nos Estados Unidos. Pode haver uma divergência em termos de formas de atuar. Portanto, há, no fundo, reações à ascensão da China, e essas reações envolvem, né, distintas conformações de capitalismo de Estado. Não existe mais o capitalismo puro liberal, se é que ele existiu, e agora a ascensão da China coloca isso de forma mais clara. Então é uma falsa dicotomia Estados versus mercados. A questão é como é que se consegue construir políticas públicas efetivas em um setor privado competitivo. Isso é uma lição que eu acho que é importante para nós no Brasil, que basta nós abrirmos a janela dos debates locais, né, pouco informados, e vermos o que os outros países estão fazendo. É bem simples. Não o que dizem que estão fazendo, mas o que efetivamente está sendo feito. É isso que eu procurei trazer para vocês neste momento.